Olá, queridos irmãos e irmãs do programa que nos acompanham por meio do programa Jubileu da Esperança. Mais uma vez estamos aqui, então queremos cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Excelsior da Bahia, pelo YouTube da nossa Arquidiocese. Vamos continuar a nossa reflexão, meditação e estudo dos principais documentos do Concílio Vaticano II. Eu sou o Padre Jorge Ricardo Valois e hoje tenho a alegria de ter aqui conosco o Dom Samuel, que é monge do Mosteiro de São Bento da Bahia. Ele já tem um tempo de caminhada monástica, então vem partilhar aqui conosco sobre esse importante tema que é a liturgia das horas. Então, Dom Samuel, é uma alegria tê-lo conosco. Saúde a todos os nossos ouvintes, também todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube da nossa Arquidiocese. Eu quero inicialmente expressar a minha gratidão ao senhor, Padre Jorge, pelo convite a mim dirigido para estar aqui nessa tarde, podendo, com a ajuda de Deus, colaborar para a formação do nosso povo na Arquidiocese, e saúdo fraternalmente a todos os que nos acompanham neste momento. Muito bem, Dom Samuel. Para muitos, essa expressão liturgia das horas já é conhecida. Outras pessoas nunca nem ouviram falar. Então, na realidade, o que é a liturgia das horas? Para se compreender, Padre Jorge, o sentido específico do termo liturgia das horas, que não é antigo, que é recente, é atual, nós precisamos, antes de mais nada, em primeiro lugar, mergulhar um pouco na história. A primeira coisa a se considerar é que a prática da oração, Padre Jorge, seja ela comunitária, seja ela individual, nós vamos encontrá-la presente nas outras duas grandes religiões monoteístas, o islamismo, o judaísmo, como também nós vamos encontrá-la, por assim dizer, em todas as culturas antigas que se tem notícia. Da mesma forma que, segundo um historiador, nunca houve na história da humanidade uma nação, uma coletividade completamente ateia, nós não vamos encontrar também, em momento algum da história da humanidade, nenhuma cultura na qual não houvesse uma forma de adoração, de culto tributado a Deus, seja ela monoteísta, seja ela politeísta. Partindo do judaísmo, da religião judaica, Padre Jorge, nós vamos encontrar na época histórica em que o Filho de Deus feito homem viveu entre nós, o culto de adoração que era prestado pelos judeus a Deus e que incluía uma celebração de índole e de natureza comunitária. Os judeus se reuniam tanto nas sinagogas quanto também no Templo de Jerusalém, e aí celebravam o culto divino. Detalhe, Padre Jorge, é que no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 30, nós lemos que o Senhor Jesus, reunido com os apóstolos, momentos antes de ser entregue, eles se reuniram juntos para cantar os salmos. Exato. E nós sabemos que os salmos são a base constitutiva do ofício divino. E veja, Padre Jorge, o próprio Jesus, como também os apóstolos, antes de terem sido convocados para o apostolado, eles participavam, eles tomavam parte ativa da vida litúrgica
judaica. Os Atos dos Apóstolos, por exemplo, narram que a hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, os apóstolos subiam ao templo para rezar. Exatamente. Então, o salmo era constitutivo da oração, né, deles também, que é uma coisa que vem do judaísmo. Exatamente. E que passou para o cristianismo, né? Bom, Padre Jorge, tanto nos cultos sinagogais, quanto também, né, no culto que era realizado no templo, né, nós já vamos encontrar, Padre Jorge, dentro do judaísmo, né, por assim dizer, o nosso irmão mais velho, né, nós sabemos que a igreja foi construída sobre a herança do antigo Israel, né, então nós vamos encontrar este culto de adoração e de louvor que era prestado, que era tributado a Deus pelos judeus. E veja, São Lucas nos diz no seu evangelho que todos os anos, Jesus, juntamente com seus pais, né, subiam ao templo de Jerusalém para adorar. Naturalmente, aí está incluso que também para cantar os salmos, né, digamos, para recitar o ofício divino judaico, né, porque existia uma oração que incluía também a recitação. Inclusive, durante a própria caminhada, eles iam rezando, né? Por isso tem alguns salmos que são chamados salmos graduais, como o Salmo 121, que alegria quando vi que me disseram, vamos à casa do Senhor, e agora nossos pés já se detêm em Jerusalém, tuas portas. E Padre Jorge, detalhe altamente significativo é que os apóstolos, como bons e piedosos judeus que eram antes do chamamento, eles certamente tomavam parte, né, nas grandes solenidades litúrgicas que eram, né, celebradas na época de Jesus. Agora, o que Padre Jorge, nos permite perceber claramente, né, que nesta época já havia um culto de louvor, né, que incluía a recitação dos salmos e que depois vai entrar, né, na vida da igreja, é justamente o livro dos Atos dos Apóstolos, né? Então, eu vou citar, né, aqui para os nossos ouvintes, né, apenas algumas poucas passagens. Atos 2, versículo 42. Atos 2, 42. Eles eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Atos, capítulo 2, versículos 1 a 15, mas aqui eu vou me limitar a ler apenas o versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, eles se achavam reunidos todos juntos. Maria, né, juntamente com os apóstolos. Ora, Padre Jorge, nós podemos supor que se eles estavam reunidos todos juntos em comunidade, eles estavam orando comunitariamente. Atos capítulo 10, versículo 9. Atos capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, enquanto seguindo viagem, eles se aproximavam da cidade, Pedro subira ao terraço da casa para rezar. Era cerca de meio-dia. Então veja, Padre Jorge, a base para a igreja ter estabelecido a Sagrada Salmodia em determinados momentos do dia, nós vamos encontrá-la precisamente na Sagrada Escritura, mais exatamente no livro dos Atos dos Apóstolos. Que é o livro da igreja, né? Do nascimento da igreja. Uma vez perguntaram ao Papa Francisco, alguém perguntou ao Papa Francisco o que é a igreja, e ele respondeu, leia o livro dos Atos dos Apóstolos. Que é o livro realmente que é o evangelho da igreja, o evangelho também chamado do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que impulsiona a ação da igreja, o nascimento e o desenvolvimento da igreja. Então é fundamental o livro dos Atos dos Apóstolos para a gente entender o que é a igreja. E Padre Jorge,
antigamente, né, antes do Concílio Vaticano II, né, o número de horas recitadas nos mosteiros era de 7. Lembra o setenário sacramental. Né? O Salmo também de 119 diz: 7 vezes te louvo cada dia, né? 7 vezes por dia eu... Então, mas vamos só entender o que é a liturgia das horas. Então, é uma oração comunitária da igreja, como igreja, e que é basicamente composta de salmos e de leituras bíblicas. E é uma oração que é rezada em determinados momentos do dia, não é isso? Sim. Então, o senhor já mostrou aí como é que começou nos Atos dos Apóstolos e no início da igreja de agora em diante. Como isso foi se desenvolvendo? Bom, Padre Jorge, após o encerramento, né, da era apostólica, com a morte do último dos apóstolos, nós vamos nos deparar, né, tanto com cristãs piedosas que recitavam os salmos, né, no seu contexto doméstico e familiar. Vale aqui, Padre Jorge, lembrar que fora do âmbito do judaísmo e fora do âmbito do cristianismo, isso está relatado no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, que trata da visão de Cornélio em Jope. Né? Bom, Padre Jorge, o versículo 1 diz que Cornélio, centurião, né, da corte itálica, ainda não convertido, né, ele tinha o costume de fazer generosas doações aos judeus, e o texto bíblico diz o seguinte, que Cornélio invocava a Deus a toda hora. Né? Então, isso é muito significativo se nós considerarmos que se tratava de um pagão, ainda não convertido. Sim. De alguém que não era... mas já era alguém que simpatizante do judaísmo. Né? Já era uma espécie de que chamavam de prosélitos. Sim. Que eram aqueles pagãos que estavam próximos ao judaísmo. Próximo, mas que não professava explicitamente a fé judaica. Mas, no entanto, tinha o costume de invocar a Deus várias vezes ao dia. E veja, Jorge, também ali nos primórdios do cristianismo, depois da era apostólica, nós vamos encontrar também bispos que, juntamente com o seu clero, como por exemplo Santo Ambrósio em Milão, Santo Agostinho em Hipona, São Basílio em Cesareia, Santo Atanásio em Alexandria, que também recitavam os salmos. Naturalmente que a estrutura do ofício divino, tal como nós temos hoje, tal como nós recitamos hoje, era bem diferente numa outra época. Mas o fato é que a base sobre a qual o que hoje nós chamamos ofício divino era constituída era fundamentalmente a recitação do saltério, com o acréscimo de algumas outras leituras bíblicas tiradas, seja dos livros do Antigo Testamento, seja dos livros do Novo Testamento. Né? E quando, Padre Jorge, a vida monástica foi fundada, quando a vida monástica nasceu no Oriente cristão, com São Pacômio, né, que foi, por assim dizer, o primeiro legislador monástico, o que praticamente, Padre Jorge, enchia boa parte do cotidiano monástico era a recitação da Sagrada Salmodia. E o que é a vida monástica? O que são os monges dentro da igreja, se a gente fosse resumir? Já que está tão próximo, né, o tema, você está falando aí de São Pacômio, que foi um monge. Sim. E ele fundou comunidades monásticas. Então, o que são os monges? Muitas pessoas não sabem o que são monges. Bom, São Basílio Magno deu a seguinte definição de monge que me parece muito apropriada. Né? Aliás, Padre Jorge, São Basílio, ele não queria que os monges se chamassem de monge. Para São Basílio, um monge é tão somente um cristão que resolveu levar muito a sério e viver de maneira radical tudo aquilo que Jesus Cristo propôs no Evangelho. E, Padre Jorge, para São Basílio, para São Pacômio,
para Santo Agostinho e para outros legisladores monásticos que virão depois, segundo eles, a única regra de vida é o Evangelho. E os fundadores de comunidades monásticas, Padre Jorge, na verdade, eles nunca objetivaram propor algo que não fosse simplesmente o Evangelho. A vida monástica apareceu tanto no Ocidente quanto no Oriente como uma tentativa de se criar um ambiente propício para que homens desejosos de viver única e exclusivamente a Deus pudessem viver em condições mais favoráveis. Tá, então descreve para nós o que é a vida monástica, porque viver radicalmente o Evangelho é o chamado que todos os nós batizados somos chamados. Mas o que é que tem de específico na vida monástica, que caracteriza, o que é um mosteiro, por exemplo? Bom, a essência da vida monástica, Padre Jorge, consiste numa procura radical de Deus, né? Por isso que Thomas Merton, né, que foi um monge americano trapista, definiu uma vez, né, a vida monástica como algo completamente transcendente, né? Por quê? Porque o que se coloca antes de tudo e acima de tudo é a procura de Deus. Ao passo, Padre Jorge, que outras formas de vida consagrada, outras formas de vida religiosa privilegiam um carisma, um apostolado, um trabalho junto aos pobres, um trabalho em hospitais, um trabalho em escolas, o monge se dispõe, mediante a oração comunitária, a oração litúrgica oficial da igreja, a oração pessoal e o trabalho, a procurar única e exclusivamente a face de Deus. O próprio da vida monástica, salvo engano, foi até o próprio Thomas Merton que disse isso, é que ao invés de procurar almas para Deus, o monge procura só a Deus. Interessante. Então são pessoas que se sentem chamadas a essa vida monástica e ingressam no mosteiro e ali eles vivem, não trabalham fora, vivem no interno da comunidade, se dedicando mais à vida de oração, à vivência fraterna, à vivência comunitária e ao trabalho interno mesmo dentro do mosteiro. Então, isso seria basicamente o que é a vida monástica. Por isso se chamar também de vida contemplativa, porque a tônica principal não é que não vai fazer nada, você vai ficar rezando, não é isso. Mas a tônica principal de toda a vida é a oração e, sobretudo, a oração comunitária por meio da liturgia das horas. Então a gente fez esse regresso todo para... Agora vamos voltar para São Pacômio. Vamos voltar agora para a história da liturgia das horas. Então o que aconteceu com São Pacômio? Bom, veja, São Pacômio, né, fundou a chamada koinonia, né? Que é comunhão em grego, né? Exatamente. Uma comunidade de irmãos que vivem debaixo de uma determinada regra e de um superior, né? No caso, um abade, né? Todas as formas, Padre Jorge, de vida monástica, né, elas incluem necessariamente como fundamentos constitutivos um superior, né, que governa uma comunidade de irmãos, os próprios irmãos que fazem parte da comunidade monástica e uma regra que, por assim dizer, né, orienta a norma a vida, né? de vida, orienta, né, a vida da comunidade. Orienta a existência dos irmãos que fazem parte da comunidade. A mesma coisa, Padre Jorge, fizeram depois de São Pacômio, São Basílio, Santo Agostinho, São Cesário de Arles e o próprio São Bento, né, no século V. E detalhe, Padre Jorge, quando São Bento legislou, né, sobre o chamado ofício divino, né, ele escreveu que, apresentando-se alguém desejoso de ingressar no mosteiro, de seguir a vida monástica, né, deve-se procurar saber do candidato interessado, né, Padre Jorge. Primeira coisa, segundo São Bento, se ele, de fato,
procura verdadeiramente a Deus. Depois, se é solícito pelo ofício divino, né, pela obra de Deus. Depois, se ele é solícito pela obediência e pelos opróbrios. Então, veja, Padre Jorge, não foi sem razão que, depois de Deus, São Bento coloca imediatamente o ofício divino, que ele chama, Padre Jorge, de obra de Deus. Como que a dizer ao candidato que deseja ser monge, se você deseja realmente procurar verdadeiramente a Deus nos claustros do mosteiro, há condição para isso. O modo como esta procura vai se realizar no dia após dia é precisamente através da recitação do ofício divino. Entendi. Então, o ofício divino é a mesma coisa de liturgia das horas. Sim. Então, a gente pode dizer que os mosteiros, a vida monástica foi fundamental para o desenvolvimento da liturgia das horas. Então, se a gente fosse seguindo na história da própria liturgia das horas, depois que há essa organização com os mosteiros, as próprias catedrais, como o senhor falou de Santo Ambrósio e Santo Agostinho, já organizavam esse momento de vida de oração. E como isso foi se desenvolvendo depois na igreja? Bom, Padre Jorge, de lá, né, até o Vaticano II, né, houve uma longa caminhada. Eu diria, Padre Jorge, o seguinte, que hoje nós temos uma esquematização, né, do ofício divino mais completa, né, que nós não vamos, por exemplo, encontrar nos primeiros séculos do cristianismo. Sem contar, Padre Jorge, que hoje em dia, nós temos, por assim dizer, a celebração de uma variedade de santos, né, muito grande, né, que em épocas passadas, né, não eram santos ainda, né, não tinham sido ainda elevados pela igreja à honra muitos nem altares. Existiam, né? Muitos só Exatamente. foram existir no tempo bem depois. Exatamente. Então, veja, Padre Jorge, esse desenvolvimento, né, ocorreu de uma forma dentro do âmbito da vida monástica, né? O senhor deve saber, né, que o esquema que nós utilizamos é um pouco diferente, até mais extenso, né, do que o chamado esquema romano. Exato. A liturgia romana. Muito embora, às vezes, fora do mosteiro, o monge possa optar, por exemplo, por rezar a liturgia romana, né? Então, veja, Padre Jorge, depois que os fundamentos da vida monástica foram lançados, né, tanto no Oriente quanto no Ocidente, né, o ofício divino se desenvolveu de uma maneira extraordinária nos mosteiros. Por quê, Padre Jorge? Porque dentro dos mosteiros, no contexto da vida monástica, o ofício divino, por assim dizer, era praticamente não era a única coisa, mas digamos que era a atividade, né, atividade monástica cotidiana, a qual o monge consagrava a maior parte do tempo. No mosteiro de Cluny, por exemplo, na França, no século X, havia a chamada Laus Perennes, né? Que é o louvor perene, né? Perene, exatamente, que não cessa nunca. O mosteiro chegou a possuir, Padre Jorge, a quantia de 10 mil monges. Então, era sempre possível, né, que houvesse um grupo de monges no coro, sempre cantando os louvores divinos. 24 horas por dia. Por isto, né, Padre Jorge, esse louvor era incessante, era perpétuo, era ininterrupto, e a voz da igreja, por assim dizer, não se calava nunca. E veja, Padre Jorge, ao longo da história, né, nós vamos nos deparar também na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, com grupos de leigos piedosos, né, que muitas vezes se reúnem nas igrejas, às vezes se reúnem até dentro do contexto doméstico,
também para recitar os louvores de Deus. Nem sempre o ofício divino, né? Mas a oração do texto, a leitura da Escritura, a partilha fraterna, que são outras formas de oração também. Agora vamos entender um pouco, sobretudo no clero diocesano, né? Porque a vida monástica, como o senhor falou, teve o seu próprio ritmo. Sim. Mas dentro do clero diocesano, houve, na época da Igreja, na Idade Média, a substituição do ofício pelo breviário, que era um livro que continha todas as orações dos salmos que seriam rezados naquele dia e era mais compacto, né? Tudo isso para favorecer que aqueles que estão num ambiente apostólico, ou seja, com muitas atividades, muitos serviços, atendimentos, o próprio pastoreio da igreja, pudessem rezar de forma mais resumida. Então isso foi algo muito importante também. Tanto é que até o Vaticano II, o livro de oração dos salmos do clero diocesano era chamado de Liturgia das Horas, do clero e de algumas ordens religiosas, né? Então é importante a gente acentuar isso. O senhor falou bem também que aqueles que não sabiam ler, que durante um período da história era a maioria da população, eles não tinham como rezar a liturgia das horas, porque tudo eram orações bíblicas, então tinham que ler. Se não tivesse ninguém que lesse para ele, então foi aí que surgiu o costume do Santo Rosário, né? Ou então do Ângelus, da oração do Ângelus, em determinadas horas do dia, como 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde. Então tudo isso teve uma importância também muito grande. Mas a gente já chegando no Concílio Vaticano II, o que é que a gente poderia aí acentuar que o Vaticano II fez com a Liturgia das Horas? Sabemos que o Papa Paulo VI publicou uma Constituição Apostólica chamada Laudes Canticum, que falava sobre a Liturgia das Horas. Agora a Liturgia das Horas sob o impulso e a inspiração do Vaticano II. Então o que é que a gente pode assim destacar de importante, né, com a reforma do Vaticano II a respeito do ofício divino ou Liturgia das Horas? Uma coisa, Padre Jorge, que nós precisamos ter consciência que a Igreja, desde Pentecostes até o presente, né, assim como ela nunca deixou de celebrar o culto eucarístico, ela também nunca deixou de louvar a Deus. Aliás, esta é uma das razões pelas quais a Igreja foi fundada e existe, precisamente para louvar a Deus. O senhor disse agora há pouco, Padre Jorge, que houve uma época na história da Igreja em que muitas pessoas, né, não sabiam ler, portanto, não tinham como ler os textos sagrados e menos ainda recitar o ofício divino. Quando São Pacômio, que é considerado, né, o fundador da vida monástica cenobítica, da vida em comunidade, quando ele fundou, Padre Jorge, o primeiro mosteiro, né, ele escreveu na sua regra chamada de precepta, né? São Pacômio escreveu nos preceitos, que ninguém no mosteiro todos no mosteiro deveriam aprender a ler. Depois ele dá a razão. Para ler autores profanos? Não. Para ler, sobretudo, a Sagrada Escritura. Com especial destaque, Padre Jorge, para os santos evangelhos e para os saltérios. Né? Por isso é que ele queria que os monges aprendessem. O saltério é o conjunto dos salmos, né? Exatamente. Só para as pessoas identificarem. Exatamente. Mas você falava sobre o Vaticano II, a perspectiva do Vaticano II. Bom, veja, Padre Jorge, assim, nada melhor para a gente entender o pensamento do Vaticano II sobre a liturgia das horas do que a gente ir para a Constituição Litúrgica por excelência, que é a Sacrosanto Concílio. Que é justamente essa Constituição que nós estamos estudando nesses programas, nessa série de programas. A Constituição do Vaticano II. Agora, veja, Padre Jorge, antes mesmo do Vaticano II, eu vou até recomendar ao final a leitura de alguns textos pontifícios, né, nos quais você encontra também o tratamento desta questão, né, da oração litúrgica versus oração
pessoal, mas vamos deixar um pouco mais para frente. Então, veja, Jorge, nada melhor do que ir realmente ao texto do Vaticano II, né? Ver o que é que o Vaticano II diz a respeito da liturgia das horas. Então, para nós, né, o interessante é o capítulo 4º da Constituição Sacrosanto Concilium, que trata precisamente do ofício divino. Então, vamos começar aqui, Padre Jorge, com o número 83, né, do capítulo 4º da Sacrosanto Concilium. O ofício divino, obra de Cristo e da Igreja. Então, veja, Padre Jorge, houve uma época na história da Igreja, e graças a Deus me parece que essa época já passou, né, em que se dizia que a oração pessoal era mais importante do que o ofício divino. Em outra época, se dizia justamente o contrário, né? Que o monge, que o religioso, que o padre poderia tranquilamente se contentar com o ofício divino, na medida em que este é a oração oficial da igreja e não precisaria fazer muito caso de oração pessoal e de práticas devocionais. Pio XII, né, mais tarde eu vou citar aqui o nome do documento, né, disse num dos escritos dele que não existe nada mais falso, né, do que você tentar dissociar uma forma de oração da outra, né, mas que as duas na vida, não apenas dos consagrados, mas de todos os cristãos, devem estar harmoniosamente conjugadas, assim como fé e razão. Entendi. Agora vamos só retomar aqui, Dom Samuel. Então, no Vaticano II, houve uma importância muito grande de colocar a liturgia das horas como uma oração de todo o povo de Deus, né? Porque a oração das horas, como o senhor falou bem, começou nos Atos dos Apóstolos, era uma oração de toda a igreja. Depois passou por um período que ela se tornou cada vez mais do clero, ou então da vida monástica. E agora a importância que o Vaticano II deu foi colocar a liturgia das horas como oração oficial de todo o povo de Deus. Então, os leigos não estão, devido ao seu estado de vida, obrigados à liturgia das horas, como o clero, a vida monástica, mas são aconselhados, são convidados a fazerem parte também dos louvores a Deus por meio da liturgia das horas. Se puderem. E era tudo em latim, e depois o que o Vaticano II fez foi colocar também tudo nas línguas locais, né? Para que a gente pudesse entender mais aquilo que a gente está rezando. Então, a gente falou hoje de toda a história da liturgia das horas. Vamos deixar o Vaticano II mais ainda para o próximo programa. No próximo programa a gente aprofunda mais sobre esse sentido da liturgia das horas. Então foi uma grande alegria tê-la aqui conosco e já estamos fazendo a chamada para a próxima semana. Estamos todo mundo aqui para a gente entender mais esse grande tesouro espiritual que é a liturgia das horas ou ofício divino. Muito obrigado, Dom, por sua presença entre nós. Eu agradeço. Uma boa tarde a todos. Deus abençoe e até o próximo programa.